Eu estudei, eu não me formei em ciência política, eu sou jornalista, mas eu fiz muitos cursos de ciência política em um ano de uma fellowship que eu fiz nos Estados Unidos. E era uma coisa assim, a universidade, eles têm esses programas para jornalistas em meio de carreira. É meio que a universidade aberta para você e você faz o curso que você quiser. Se você quiser estudar economia, você vai estudar. Se você quiser estudar medicina, você vai estudar. Não importa, a universidade está aberta para você. Eu caí no departamento de ciência política e comecei a ficar vendo ali quais são os cursos que eu quero fazer. Fiz diversos cursos. A universidade onde eu estudei é uma universidade que é um dos principais centros de ciência política liberal dos Estados Unidos. É aquela coisa. Francis Fukuyama e toda a turma lá. Mas, por um acaso, tem também um departamento que é de ciência política também e é neocon, que é o pessoal da Hoover Institution. Eles são bem neocon. Tipo, quando a Lisa Rice foi imediatamente para lá, quando saiu do governo Bush. E eu estava justamente, metade do meu ano letivo foi durante o governo Bush e a outra metade durante o governo Obama. E eu fiz um curso, que foi um dos cursos mais interessantes, com um cara muito bacana chamado Mike McFaul, que depois foi ser embaixador na Rússia dos Estados Unidos, sobre teoria da democracia. E o curso, no fim das contas, era o seguinte: como nasce uma democracia? E era aquela bem a coisa da teoria liberal de como se forma uma democracia, que é uma coisa que é um consenso que vem da sociedade e você build up. E você constrói para cima a partir do consenso que existe na sociedade. Que é exatamente o contrário do que os neoconservadores defendiam. Que eles defendiam que é um troço que você faz nas instituições, tanto que eles acreditavam que conseguiam chegar no Iraque e fazer uma democracia, enquanto que os liberais estavam lá falando da Europa do Leste, que são aquela coisa de, não, aquele é um consenso que saiu da sociedade e a partir daí você consolidou. E tem todo o movimento da Madeleine Albright como de dar apoio a organizações como inclusive a Open Society, a Ford Foundation e tudo mais, que são organizações que dão dinheiro para organizações de base da sociedade para construir esses valores democráticos, dar conhecimento, dar instrumento de ação, dar organização, tudo mais. Por que eu estou falando disso? Porque uma das convicções que havia ali entre os cientistas políticos é de que a tendência da China era abrir. Porque outro preceito fundamental do liberalismo, da ciência política liberal, quando olha para a formação da democracia, é o seguinte: a partir do momento que você desenvolve uma economia de mercado, para que essa economia de mercado cresça, você precisa abrir. Você precisa abrir. E a abertura para negócios acaba fazendo com que ideias fluam e acaba fazendo com que você comece a ver o surgimento justamente desses movimentos na sociedade civil que levam à pressão sobre o governo, que vai levar à democratização em algum momento ali na frente. E o interessante é, ali, 2008 para 2009, todo mundo falava com convicção de que era inevitável que a China se democratizasse. Então o governo Obama entrou meio que partindo dessa, porque vários desses caras que estavam dando aula para mim depois foram trabalhar no governo Obama. Porque eram democratas, porque eram... você tem um pedaço da universidade democrata, outro pedaço republicano, e aí quando uns voltam para a universidade, os outros saem e vão para Washington, né? E a convicção era justamente essa. Não estava no mapa de ninguém o Xi Jinping chegar e começar a fechar de novo. E começar a mandar grande dono de empresa de tecnologia calar a boca. Se esconder durante 2 anos, tipo, suas opiniões não são mais desejadas. Porque houve, de fato, o início desse movimento no início da década passada, de uma pressão da sociedade chinesa por mais abertura. O Xi calou esse negócio.
E aí tal, esses caras que foram meus professores, uns dizem o seguinte, vai acontecer, só não precisa necessariamente acontecer imediatamente. Outros dizem, não, a gente tem que voltar aqui para a nossa teoria, porque ela não está mais refletindo a realidade e talvez seja possível em algumas culturas que aconteça uma abertura econômica sem a necessidade de uma abertura da sociedade, uma abertura política da sociedade, uma democratização da sociedade. Como é que você vê esse debate? Porque, obviamente, houve um problema ali que estava na leitura teórica, a base teórica que se usava para observar o mundo, que me parece uma base teórica muito mais próxima da realidade. Todas as bases teóricas são próximas, mas nunca iguais à realidade, né? Do que a que os neoconservadores ofereciam. Mas ali a teoria falhou. Falhou. Eu acho que a gente tem que tomar um cuidado com uma certa visão orientalista da coisa, que é de imaginar que aquilo que funcionou no Ocidente, obviamente, vai funcionar numa sociedade como a chinesa. A sociedade chinesa, ela tem 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, é um negócio inacreditável, e com uma história muito peculiar, com uma história muito própria, com uma história, com uma cultura muito própria também. E a gente está falando sobre uma história que se movimentou muito também ao longo das últimas 7 décadas. Né? Então, se a gente for pegar de 1949 para hoje, a China ela foi modificada de inúmeras maneiras, de formas às vezes violentas, em outros momentos de maneira muito exitosa. Mas o fato é que os chineses das últimas décadas, eles enxergam que há uma troca. Eu não tenho democracia, mas eu tenho condições de vida cada vez melhores. Eu sei que tem gente que vai ouvir a gente e fala assim, mas lá é uma ditadura. Sim, mas as condições de vida elas foram melhorando com o passar do tempo. Você tem famílias que têm cada vez um poder aquisitivo cada vez maior, continua tendo muita pobreza, claro que continua. Você tem um custo de vida, no entanto, que é mantido pelo governo de forma muito mais baixa. E existe, portanto, uma certa sensação de que, a despeito de todos os problemas políticos que você possa ter, que você não tem liberdade, você não vota no seu governante e tudo, eu te entrego alguma outra coisa. Essa é a grande preocupação do governo do Xi Jinping quando a gente fala sobre 2 coisas. Primeiro, a pressão que a China começa a sofrer vindo dos Estados Unidos. A lógica do Xi Jinping, a lógica da China, na verdade, sempre foi a de manter o máximo de discrição. A gente podia passar anos e mais anos e mais anos analisando política externa sem ouvir falar muito sobre a China. A China, ela prezava pela discrição, um desafio. Qual foi a última guerra da qual a China participou? Qual foi a última invasão que a gente lembra da China? Olha como é que a gente tem que voltar na história. A última invasão, a Segunda Guerra Mundial, né? Manchúria ali. Ela foi invadida na Manchúria, né? Isso. Ela participou de uma guerra contra a Índia em 1962. Eu apaguei isso. A Guerra Sino-Indiana. Eu não lembro dessa guerra. E teve uma participação ali na Guerra do Vietnã. Mas olha como é que a China ela se manteve. Qual era a lógica chinesa ao longo desse período todo? Mas Vietnã foi mais uma participação diplomática do que... Umas tropas ali, mas era muito chegou pouco, a mandar tropa? Mas era pouco, muito discreto. Eu estou usando isso como uma analogia para a gente ver como é que a China ela se manteve muito discreta e qual era a lógica chinesa. Eu tenho preocupações internas demais, eu preciso crescer economicamente. Não tem nada que eu possa fazer que seja mais importante do que isso. O Xi Jinping, no entanto, ele entendeu que a partir do momento que a projeção a China vai ultrapassar a economia dos Estados Unidos, a China se torna incontornável. O mundo todo está falando sobre a China. Então eu preciso agir de acordo, porque senão eu vou ser engolido. Aí ele começa a nova rota da seda, vai fazer investimentos em infraestrutura no mundo todo. Hoje, como eu já falei, a China tem uma capacidade de investimento muito superior à capacidade de investimento dos Estados Unidos. A China atualmente tem reservas internacionais de mais de 3 trilhões de dólares. São quase 3 anos de PIB do Brasil. É um negócio inacreditável em termos de pujança. Por outro lado, a China consegue manter, portanto, uma lógica ainda de melhora das condições de vida. Essa é a grande preocupação que a China tem hoje quando a gente fala sobre crise imobiliária e crise demográfica. A crise imobiliária pode derrubar a economia chinesa. Essa é uma enorme preocupação que a China tem. É uma crise que está contratada, mas a China ela vem conseguindo adiar, sabe-se lá por quanto tempo. E o mais importante é a crise demográfica. A China, pelo 3º ano, ela já registra decréscimo da população.
A China tinha a política do filho único até 2017, ela acabou com a política do filho único e descobriu que os chineses não querem ter mais filhos. A ponto de a gente ter tido... Criar uma cultura. Já era. Como é que você muda isso? Né? É um negócio que, na teoria, se você for pegar a teoria, você vai chegar à conclusão de que as famílias começam a chegar nesse ponto quando elas já passaram da renda média. Aí você vai pensar na Alemanha, na Itália, na França, a taxa de natalidade começa a cair. Como é que você coloca a China nessa ideia? A China não chegou na renda média ainda. A renda per capita ela continua sendo muito mais baixa do que a americana, do que a alemã, do que a francesa. Mas já há esse movimento por outros caminhos. A ponto de, recentemente, ter saído a notícia de que quando os casais se casam, né, então quando eles têm ali o casamento civil, alguns meses depois você tem uma ligação de algum assistente social perguntando se a menstruação está vindo, porque existe uma preocupação real de saber quando que as mulheres vão engravidar. A população indiana já é maior do que a chinesa, e um decréscimo ele pode não ser catastrófico hoje, mas daqui a 20 anos não tem mais gente para trabalhar. Como é que você mantém uma população, uma economia de quase 1,5 bilhão de pessoas, com uma quantidade grande mais de aposentados, quantidade de menos de pessoas trabalhando? Então, me dá 10, 15 anos e eu te explico a partir aqui do Brasil, tá? Perfeito. Perfeito. A questão é que a China já começou a decrescer, o Brasil ainda não. Talvez a gente olhe para a China para tentar explicar o Brasil e não o contrário.